Todo tempo Deus é bom. Sabe como o Duda falou aqui, você está no melhor lugar. Sabe, o melhor lugar onde você poderia estar é aqui hoje. Deus, meu irmão, na verdade, Ele te trouxe até aqui. E nós precisamos ter esse entendimento de como cristão nós somos privilegiados por podermos estar aqui separados para receber uma palavra, meu irmão, que pode e que muda a tua vida. Uma unção, meu irmão, que muda, que pode e que muda a tua vida. Quando nós, na verdade, nos expomos a essa unção, a gente desfruta de tudo aquilo que essa unção tem para nós. Existe um poder, meu irmão, carregado na unção. Existe um poder carregado na unidade. E nós desfrutamos dela, quando na verdade nós nos expomos a ela. Quando você vem para a igreja, quando você vem congregar, quando você vem para a Assembleia dos Santos, você, meu irmão, está se expondo a essa unção. E sabe que essa unção, ela pode te pegar. E essa unção, meu irmão, ela pode te mudar, e ela pode te destravar, e ela pode realmente fazer coisas que talvez você nem esperasse. A unção é algo que existe no nome de Jesus, que existe na palavra de Deus, carrega, meu irmão, uma autoridade e um poder muito grande. Sabe quando Duda falou aqui que nós fomos libertos pelo sangue de Jesus? Esse é o entendimento. O sacrifício que Jesus fez no meu lugar e no teu lugar, me substituindo e te substituindo, meu irmão, é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos entender. E é tudo que nós precisamos viver e desfrutar. É desse sacrifício, é dessa substituição, é algo que Deus fez, que Jesus fez, que eu não poderia e que você não poderia. E sabe que muitas pessoas, talvez alguns por falta de conhecimento e outros até mesmo por deboche, eles ficam, podemos dizer assim, tirando onda com essas coisas. Eu já li rapidamente que já teve novamente escola de samba aí tirando onda com Jesus, com as coisas santas, com as coisas de Deus. Sabe, meu irmão, que se for por ignorância, mas se for por deboche, grande vai ser o preço. Sabe, nós como igreja, meu irmão, a gente não pode compactuar com essas coisas. Nós precisamos entender verdadeiramente que nós somos separados, que nós somos, meu irmão, diferentes deste mundo. Nós não somos, Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros. E a gente precisa entender isso. A gente precisa, na verdade, entender que nós somos separados. Quando a Bíblia fala que você é santo, a Bíblia está falando, meu irmão, você é separado. Quando Paulo, você vê nas cartas de Paulo, Paulo sempre fala assim, aos santos da igreja de Coríntios, aos santos das igrejas de Filipos, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos, aos santos, aos santos. Sabe o que Paulo está falando? Vocês são separados. Vocês são diferentes. Não deixe, meu irmão, com que essas coisas, não deixe com que as coisas do mundo entre na vida de vocês. Não tornem, na verdade, não achem essas coisas normais ou comuns. Quando chega lá na igreja de Romanos, Paulo fala, meu irmão, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque Paulo já via as coisas do mundo entrando dentro da igreja, as coisas se tornando tão naturais e tão comuns. Não, mas isso é normal. Normal para quem, meu irmão? Normal para quem? Você é filho de Deus. Você quer saber o que é normal para você? Está aqui. O que está aqui é normal para você. Andar em santidade, andar separado, andar numa vida correta, andar numa vida fazendo bem, andar numa vida fazendo boas obras, isso é o normal para a gente. Tanto é que muitas vezes as coisas acontece algo, você vai ajudar a pessoa fica,
que você fez isso e tal? Não sei. Por quê? Meu irmão, é algo que está dentro de você. Faz parte da sua natureza. A bondade de Deus, ela habita dentro de você e ela tem que operar através das tuas atitudes. Ela tem que operar através da tua vida. Você, na verdade, precisa ser um exemplo. Todo cristão precisa ser um exemplo aonde for. Sabemos, meu irmão, que nós não somos os perfeitos, não. Mas a gente, na verdade, precisa andar a cada dia buscando uma perfeição. Naquilo que você erra, meu irmão, fala assim, ó, amanhã eu não vou errar mais. Daqui a pouco aparece outra coisa, você fala, nesse eu também não vou errar mais. No outro dia outro, no outro dia outro, no outro dia outro. E assim vai. E aí a gente vai crescendo em santidade. A gente vai crescendo diante de Deus. A gente vai crescendo diante dos homens. E nós começamos a espelhar, assim como a Bíblia fala, que quando nós olhamos para a palavra, nós estamos nos olhando num espelho. Que é 2 Coríntios 3, 18, não lembro agora. Mas é justamente isso. A gente precisa olhar de uma tal forma para a palavra que ela vai espelhar em nossa vida. Nós precisamos, na verdade, refletir o que a palavra que está dentro de nós, na verdade. Essa palavra que habita em nós. Eu coloquei aqui 2 perguntas, que falam assim, o que você tem almejado para a sua vida? A outra, o que você tem pedido a Deus ultimamente? Sabe que a Bíblia fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm, nem todas as coisas nos edificam. Sabe, quando eu falo o que você tem almejado para a sua vida, o que você tem pedido a Deus ultimamente, eu acredito que a maioria das pessoas já pensam em coisas naturais. Eu tenho pedido para Deus uma casa, eu tenho pedido para Deus um carro, eu tenho pedido para Deus. Sabe que tudo isso é lícito, e tudo isso, meu irmão, a gente desfruta em Deus, porque Deus, Ele é bom, Deus, Ele é o teu Pai, e a Bíblia fala que se nós como pais, a Bíblia fala, né, nós humanos como pais maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina Deus. Imagina o nosso Pai, que Ele é o dono de toda bondade. Aqui em Mateus, no capítulo 6, um versículo bem conhecido. Diz assim, versículo 33, 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, quando ele está falando aqui de todas essas coisas, ele estava falando justamente dos cuidados da vida. Ele fala a respeito das vestimentas, ele fala a respeito dos alimentos, ele fala a respeito de tudo aquilo que nós, como seres humanos, precisamos. Sabe que é lícito você pedir para Deus te dar um carro? É lícito. Trabalha, corra atrás, é lícito, Deus vai te honrar. Sabe que é lícito você pedir para Deus um apartamento, uma casa? É lícito, meu irmão. Corre atrás, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Você vai comprar sua casa, você vai ganhar sua casa, Deus faz. Deus faz. Os meios e as formas, meu irmão, eu não sei como Ele vai fazer. Uma coisa eu sei, corra atrás. Deus faz. Ele pode, a Bíblia fala que Ele pode vos fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou pensar. Ele faz.
Mas o interessante aqui que eu queria trazer para você é justamente isso, o que você tem almejado para a sua vida, o que você tem pedido para Deus ultimamente. Sabe, Jesus aqui, ele nos ensina que nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus, a sua justiça, demais coisas nos serão acrescentadas. Eu sempre falo que algo interessante é que aqui é o próprio Jesus falando. Não foi ninguém que falou, não foi nenhum discípulo, não foi nenhum profeta, mas aqui foi o próprio Jesus trazendo esse ensinamento. Que nós buscando a Deus em primeiro lugar, as demais coisas, o carro, a casa, o alimento, as vestes, Ele acrescenta. Sabe que algo interessante também que Duda falou, que fazia parte também da minha ministração, que nós entendemos que o Espírito, ele se move, e quando o Espírito quer falar algo, ele fala. Eu coloquei aqui, temos visto sinais, e como cristão podemos ver que está próximo o arrebatamento, meu irmão. Está próximo a segunda vinda de Cristo. Sabe, a Bíblia fala que Deus, ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua igreja. E algo que eu quero despertar em você, meu irmão. Como você está? Como estão os teus preparativos para esse casamento? Sabe que é interessante que a Bíblia compara essa vinda de Jesus com a vinda de um noivo. E nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Sabe que uma noiva, ela não vai para um casamento de qualquer jeito? Uma noiva, meu irmão, para ir para um casamento, ela se prepara toda. Ela se ornamenta toda, se maqueia, arruma o cabelo, arruma aquela roupa. E antes disso, meu irmão, existe uma preparação, existe todo um processo. Sabe que o noivo está chegando. O noivo está prestes a chegar. Como é que você está? Você está pronto para o casamento? Como estão suas vestes? Sabe que muitas vezes a gente precisa se despreocupar um pouco mais das coisas do mundo. Se desligar um pouco mais das coisas do mundo e se ligar um pouco mais nas coisas dos céus. Meu irmão, eu te digo com toda sinceridade, eu já falei isso aqui mais de uma vez. Muitas coisas que acontecem aí no mundo, eu não sei. Vez por outra eu vejo alguma coisa em celular. Feito isso agora que eu vi, porque um grupo gospel que eu sigo postou sobre esse negócio. Mas sabe que você, meu irmão, na verdade precisa se despreocupar mais com as coisas do mundo e se preocupar, entre aspas, mais com as coisas de Deus. A própria Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde a traça e o ferrugem não corrói. Nos esquecemos um pouco mais das coisas terrenas, porque são coisas passageiras. Sabe, por mais, meu irmão, que você viva aqui 80, 90, 100 anos, o que é isso comparado a uma eternidade? Você está aqui apenas se preparando para uma eternidade. E nós devemos, na verdade, nos preparar como uma noiva, estando sempre pronto para quando o noivo chegar, esse casamento ser realizado. Como você, meu irmão, como fica o teu coração quando você escuta uma palavra dessa? Sabe, quando Deus começou a me ministrar nisso, veio tanto temor na minha vida. Eu comecei a pensar algumas coisas, algumas besteiras que às vezes eu penso, algumas coisas que às vezes eu falo. Essa palavra não é uma palavra de brincadeira não, meu irmão. Sabe, quando a gente vê aqueles acontecimentos ali nos Estados Unidos, naquela faculdade,
a gente começa a ver, rapaz, Jesus se movendo através ali da vida das pessoas, a gente começa a ver os relatos e a gente começa a ver pessoas ali se prostrando diante do Senhor. Diz que no segundo ou foi no terceiro dia, meu irmão, mais de 100 pessoas se prostraram assim e a única palavra que eles escutavam era assim, ó, Jesus te perdoa, Jesus te perdoa, Jesus te perdoa. Sabe o que a gente vê? Deus se movendo, trazendo o povo para um arrependimento. Deus se movendo e trazendo um povo, meu irmão, para se prostrar diante dEle, para reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é o Senhor. Eu falo isso diversas vezes, eu já falei aqui, Deus não quer muito da gente. Mas o que Ele quer? Que nós reconheçamos que Ele é Deus. Que nós reconheçamos o sacrifício que Ele fez através de Jesus. E quando sim, nós reconhecemos essas coisas, aí sim a nossa vida muda, meu irmão. Aí você começa a andar numa vida de santidade, numa vida de separação ao Senhor, não por uma obrigação, mas por algo que arde dentro de você. Sabe que, na verdade, às vezes as pessoas falam assim, não, eu sou livre, eu vou para o carnaval. Eu sou livre, eu vou fazer isso, eu sou livre, eu vou fumar, eu sou livre, eu vou beber. Não, meu irmão, você é preso. Eu quero ver ele deixar de ir, aí sim ele é livre. Eu quero ver, sim, um cara que fuma, parar de fumar, aí ele vai ser livre. Mas a partir do momento que eu bebo, eu fumo e tal, não sei o que, ele faz aquilo ali por uma obrigação. E sabe que quando nós conhecemos a Cristo e nós buscamos a Ele através de uma vida de devoção a Ele, meu irmão, o que arde dentro de nós é uma santidade tão grande, que a gente quer se expor cada dia mais a essa palavra, e a gente fala, Pai, eu quero mudar, Pai, me ajuda, Pai, eu não estou conseguindo. E a gente precisa entender que, na verdade, a única pessoa que tem o poder de fazer essa mudança dentro de nós, essa pessoa é a palavra de Deus. Ele muda, meu irmão. Ele muda os teus hábitos. Ele muda a tua forma de ser, ele muda o teu temperamento, ele muda. Ele muda. Ele muda a tua forma de ser, ele muda a tua forma de vestir, a tua forma de falar, a tua forma de pensar. Ele muda. Quem muda? A palavra. O Espírito Santo. O que é que a gente precisa fazer? Nos expor a essa palavra. Nos expor a essa unção. Sabe algo que Duda falou também, que eu vi aqui, que eu anotei? Que Jesus, ele vem buscar uma igreja preparada. Sabe, diante dessas coisas, diante desses relatos, eu estou sempre lendo ali aqueles relatos, algumas coisas. Você sabe que tem ao vivo no YouTube, se você colocar aí agora, tem ao vivo no YouTube as coisas que estão acontecendo lá naquela universidade. Sabe, a gente vê, meu irmão, algo tão poderoso e algo tão simples, a gente pode dizer assim, que começou com 30 jovens. 30 jovens ali, sedentos de Deus. Após de receber algo interessante, que a palavra que eles receberam foi uma palavra de amor. Eles falaram, o pastor que estava ministrando lá falou assim, ó, sabe que nós precisamos exalar o amor de Cristo. Os países precisam do amor de Deus que habita dentro de nós. E foi uma palavra tipo essa, e daqui a pouco aqueles jovens, eles foram impactados por aquele Espírito de Deus que ali estava, e eles começaram a louvar e adorar, e estão até hoje. Sabe que eu vendo isso e pensando, meu irmão, a nossa vida, como Paulo fala, né, lá em Efésios 6,18,
que na verdade nós precisamos orar em todo o tempo no Espírito. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que nós precisamos estar conectados com o Senhor o tempo todo. É isso que aqueles jovens lá estão fazendo. Mas independente de nós estarmos aqui, meu irmão, se acontecer, amém. Mas, meu irmão, você na sua individualidade, você precisa ter uma vida de louvor e de consagração ao Senhor. A tua vida, na verdade, precisa ser uma vida separada, uma vida diferente do mundo. Você vai deixar de trabalhar, deixar de estudar? Não, meu irmão. Mas você vai fazer todo o tempo ligado em Deus. Sabe que muitas vezes você está fazendo as coisas e Deus está ministrando a tua vida. Muitas vezes você está trabalhando e Deus está ministrando a tua vida. Por quê? Porque você está conectado. Eu sempre falo que existe uma sintonia no Espírito. Existe uma sintonia no Espírito. Meu irmão, quando você está sintonizado na sintonia do Espírito Santo, você começa a ser alimentado por Ele. Eu não preciso estar 24 horas lendo a minha Bíblia. Eu não preciso 24 horas estar, Deus é bom, aleluia, santo, santo é o Senhor. Se puder, amém, meu irmão. Mas eu sei que nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar. O que nós precisamos, na verdade, é uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida separada ao Senhor. E é isso que Deus almeja da sua noiva. É isso que Deus almeja da sua noiva. Que nós sejamos, na verdade, diferente do mundo. Diferente, meu irmão, das coisas que o mundo faz. Você é separado, meu irmão. Você é separado. Quem te comprou foi Jesus, através do sangue dele. A Bíblia fala que o sangue dele vale muito mais do que o ouro refinado, do que prata. Pedro fala isso. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Vale muito mais do que qualquer outra coisa, meu irmão. É o sangue do justo. É o sangue daquele que te santificou, que te justificou. Vamos aqui em 1 Pedro. Sabe, talvez para nós andarmos em santidade, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas que talvez agradem a nossa carne, mas, consequentemente, não agradam a Deus. Isso também é viver em santidade, isso também é buscar uma santidade. É você saber, isso agrada a Deus, porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, o que nós fazemos, isso deve glorificar ao Senhor. O que nós fazemos, isso deve louvar ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe que Pedro está aqui exortando a igreja, meu irmão, não ande como vocês andavam anteriormente.
Sede santos, como Ele é santo. E o interessante é que ele fala aqui, aquele que julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor no tempo da vossa peregrinação. Como eu falei, nós passamos aqui um tempo. É um tempo que nós estamos aqui. E nesse tempo, meu irmão, nós precisamos buscar andar numa vida de santidade, numa vida separada ao Senhor. Na verdade, se você quer, meu irmão, alcançar o teu grande objetivo, que é a salvação. Hoje em dia se vende um evangelho muito barato. É o evangelho de você pode tudo. É o evangelho que, não, eu já aceitei Jesus, uma vez salvo, sempre salvo. Mas a gente não vê isso na Bíblia. O próprio Jesus fala para que nós precisamos perseverar até o fim. Hoje em dia é aquele negócio, não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro, você pode... Algo, meu irmão, que sempre vai de encontro à palavra de Deus. E a gente precisa estar ligado e antenado nesse evangelho barato. A própria palavra fala que o caminho ele é estreito, meu irmão. O caminho não é largo, não. O caminho que conduz à salvação é um caminho estreito. Largo é o quê? Caminho da perdição, meu irmão. Então, o caminho que pode todas as coisas é o caminho da perdição. Um caminho estreito, que você tem que andar reto, que você tem um alvo, um objetivo aqui, é um caminho estreito. Na verdade, a carreira proposta por Deus para a sua vida é uma carreira, se a gente pode dizer assim, que você corre, aqui, existe aquelas raias, né? Você não pode passar para a raia do lado. Sabia se um corredor passar para a raia do lado, ele é desclassificado. Da mesma forma, meu irmão, a carreira proposta por Deus para nós é dessa forma. Existe uma raia aqui. Raia 1, raia 2, raia 3, raia 4. E você tem que correr na sua raia. Andando o quê? Em santidade. Andando numa vida separada ao Senhor. Não ache normal, meu irmão, as coisas do mundo. Elas não são. Por mais que hoje a mídia queira passar com naturalidade, por mais que hoje os juristas queiram fazer leis, os deputados queiram fazer leis, presidente queira fazer lei, não é normal. O que vai de encontro à palavra de Deus não é normal. E nós precisamos o quê? Nos posicionar em santidade, meu irmão. Você não vai precisar muitas vezes bater de frente, mas você vai precisar muitas vezes se posicionar. Se posicionar em cima da palavra. Essa palavra é a verdade, essa palavra ela não muda. A palavra de Deus diz que Cristo, Ele vem te buscar. Ele vem te buscar. Cristo, como nós cantamos, Ele nunca nos deixa. Hebreus 13:5 fala que Ele nunca jamais Ele vai te abandonar. Nunca jamais Ele vai te abandonar, nunca jamais Ele vai te deixar. Ele está sempre contigo. Ele está sempre contigo. 1 Pedro, no capítulo 2. Anda aí só, acredito que uma página. Sabe que, diante dessas coisas, nós como filhos de Deus, nós temos algumas tarefas, a gente pode dizer assim, a cumprir. Aqui em 1 Pedro 2, a Bíblia fala assim, no versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É interessante que Pedro aqui, ele fala, despojando-vos. Eu fui ver aqui, despojar,
largar, abandonar, perder. Ou seja, eu preciso abandonar, eu preciso largar. Sabe que muitas vezes a gente fica assim, não, quando Deus fizer em mim, quando Deus quiser, Ele vai me mudar. Quando Deus quiser, Ele vai mudar a minha vida, Ele vai mudar meu temperamento. Despojando-vos. Largando. Quem larga é quem? É Deus? Não, é você, meu irmão. Sou eu. Desejai, quem é que deseja? É Deus? Não, sou eu. Desejai ardentemente. Como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sabe, nós devemos, na verdade, desejar as coisas que vêm de Deus. Nós devemos almejar as coisas que vêm de Deus. Mais uma vez eu falo, foi isso que esses 30 jovens que ficaram lá após o culto estavam desejando. Eles estavam almejando algo em Deus. Que na verdade a gente vê relatos depois que eles não pensaram que ia chegar nisso que acontece hoje. De ter filas de pessoas do lado de fora para poder entrar. Mas sabe o que é, meu irmão? Deus, Ele só quer, na verdade, um coração desejoso dEle. Deus, Ele só quer, na verdade, corações que se prostrem diante dEle. Ardendo, querendo, buscando. É isso que Deus quer de nós. Quando é que vai acontecer um avivamento na minha vida? Quando você quiser. Quando você desejar. É assim que nascem os avivamentos. É um desejo ardente no coração. Existem alguns livros, meu irmão, que relatam, né, Rua Azusa, o avivamento do país de Gales. Livros tremendos, eu já li esses livros. Mas você vê relatos justamente de homens que desejavam aquilo, desejavam a presença do Senhor, desejavam buscar ao Senhor. Estavam sempre que podiam, estavam na igreja buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Porque na verdade Deus, Ele sonda e Ele conhece os nossos corações. Deus, Ele vê o desejo do teu coração, é o que eu falei, o que você tem buscado em Deus, o que você tem pedido a Deus ultimamente. Muitas vezes a gente não vê, hoje em dia, tantas igrejas, em tantos lugares, manifestações do poder de Deus. A gente não vê, talvez, tanto interpretação de línguas, profecia operando. Por quê? Porque muitas vezes os crentes não estão mais desejando isso. Parece que isso aí é coisa do passado. Isso aí vai prestar para quê? Desejai ardentemente, meu irmão. Sabe que a Bíblia nos ensina que os dons espirituais, nós precisamos almejar eles. Leia depois, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, você vai ver. Que justamente a manifestação dos dons, nós devemos buscar essas manifestações, almejar essas manifestações. Desejar ardentemente como crianças. Isso, meu irmão, também é uma vida de santidade, é uma vida de separação ao Senhor. Sabe o que significa isso? Você não buscando as coisas naturais, mas você buscando as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus. Deus, Ele tem muito mais para nós, meu irmão, muito, 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 muito. E depende de Deus, não da gente, muitas vezes. Vamos aqui em Tiago, no capítulo 1. Versículo 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada,
a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, Tiago, ele fala aqui a mesma coisa, despojando-vos de toda impureza, ou seja, meu irmão, largando, deixando de lado, abandonando toda maldade, toda impureza. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Sabe, ele fala logo mais que nós não devemos apenas estar ouvindo essa palavra, mas nós precisamos praticar essa palavra. No versículo 25, ele vai falar que aquele que pratica essa palavra, ele é bem-aventurado, ele é bem-sucedido em tudo que ele realiza. Sabe que isso nós podemos juntar justamente com aquilo que Jesus fala. Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós ouvimos essa palavra, quando nós praticamos essa palavra, a Bíblia fala, meu irmão, você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Você vai fazer prosperar os teus caminhos. Você vai ser bem-sucedido, meu irmão, na sua vida. Através do quê? Dessa palavra. Essa palavra, ela é poderosa, meu irmão. E ela faz. Agora, existe um dever e um papel nosso. Nós devemos largar algumas coisas, nós devemos abandonar algumas coisas. Você precisa, na verdade, eu sempre falo isso, ser diferente do mundo. Eu falo isso de vez em quando, eu falo com Jana. Eu falo, Jana, eu não sei, realmente eu acho que eu sou diferente. Porque tem certas coisas que eu olho as pessoas fazendo e falo, eu digo, não dá para mim. Porque você olha e você fala, meu irmão, a santidade habita dentro de mim. Não dá. Certas coisas não dá. Nós devemos tomar cuidado, meu irmão, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vê, com as pessoas que nós andamos. Sabe, tudo isso nós precisamos estar atentos. Jesus fala que nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Colossenses, no capítulo 3. Versículo 1 fala assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai. Quem é que busca? Sou eu e você. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, quem é que pensa? Sou eu, é Deus? Sou eu e você. Nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Sabe que nós precisamos entender, meu irmão, que nós morremos juntamente com Cristo. E esse é o entendimento. Eu não busco as coisas terrenas, por quê? Porque eu não pertenço a isso aqui. Eu não busco as coisas materiais, por quê? Porque eu não pertenço a isso aqui. Mas entendendo que, como eu falei já, Deus é bom e é lícito, meu irmão. Você ter sua casa, você ter o seu carro, você ter uma casa na praia, você ter um sítio se você gostar. E Deus, Ele faz. O Deus de toda graça, Paulo fala, vos traga ampla suficiência em Deus. É isso, meu irmão, que Deus faz. Deus, Ele é um Deus de toda graça, um Deus, na verdade, que sempre abunda. Sempre Ele faz mais.
faz mais. Você pode ver quando nós lemos versículos que falam sobre dízimos, sobre ofertas, vocês vão fazer transbordar. Deus faz infinitamente mais. Por quê? Porque Deus é assim. Deus é assim. Versículo 5. Fazei, quem faz? Sou eu e você. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós noutro tempo, quando viveis nela. Ou seja, há um tempo atrás, nós andávamos nessas coisas, mas hoje, meu irmão, não é para andarmos mais. Somos separados. Somos santos. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos. Você vê, Paulo fala, Tiago fala, Pedro fala. Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Eu não consigo deixar de falar palavrão, eu não consigo. Se expõe a palavra, meu irmão. Se expõe a unção. Ela vai te endireitar, ela vai te ajustar. É a palavra quem faz, não é um pastor, não é um ministro. É a palavra. É a palavra, meu irmão, nela habita toda a santidade de Deus. Versículo 9. Não mintais. Ou seja, eu de novo. Aqui, meu irmão, a gente vê Paulo, ele trazendo, na verdade, para a primeira pessoa, as coisas em Deus para a gente viver uma vida separada para Deus. Você precisa se revestir, você precisa não mentir, você precisa despojar-se de algumas coisas, você precisa fazer, você precisa pensar, você precisa buscar. Você precisa. Não é ninguém que vai fazer por você, não é o pastor que vai fazer por você, não é a sua esposa que vai fazer por você, não é o seu marido que vai fazer por você, ou um filho, ou uma filha, ou um pai, ou uma mãe, é você quem vai fazer. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos. Versículo 12, mais uma vez, revesti-vos. Eu preciso me revestir como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Sabe, a gente vê aqui nesse capítulo, Paulo, na verdade, chamando uma responsabilidade para nós. Nós que fazemos morrer, nós que nos despojamos, nós, meu irmão, que vamos buscar, nós que devemos adorar ao Senhor, nós que devemos fazer, não é Deus, quando Deus quiser, quando for Deus. Não, meu irmão, nós sabemos que Deus pode, Deus faz também. Eu não estou aqui para dizer que Deus não pode fazer, quem sou eu?
Mas existe algo, existe, meu irmão, um dever nosso a ser feito. Existe direitos nossos, existe. Direitos como filho de Deus. Mas também existem deveres a ser feitos, deveres a ser cumpridos. E através dessas coisas, quando nós, na verdade, buscamos, quando nós pensamos, quando nós fazemos, quando nós nos despojamos, quando nós não mentimos, que a gente começa a viver uma vida que Deus quer que nós vivamos. É a vida de santidade, uma vida de separação para o Senhor. E como eu falei, meu irmão, Jesus está às portas. A gente vê essas coisas, e a gente vê os noticiários, e a gente vê as guerras. O próprio Jesus fala, né, em Mateus 24. Meu irmão, quando vocês verem as guerras, rumores de guerras, princípio das dores. Nação contra nação, reino contra reino. E a gente vê as coisas acontecendo. Sabe, uma guerra que começou ali, que era para durar poucos dias, já vai em mais de um ano. Já vai em mais de um ano de guerra. E todo mundo, você pensa que as pessoas, não, aquela guerrinha ali. Não, meu irmão, aquilo ali ainda pode gerar algo tão grande. E a gente, como igreja, meu irmão, a gente precisa estar pronto no Senhor. Orando ao Senhor em todo tempo, buscando ao Senhor em todo tempo, louvando ao Senhor em todo tempo, vivendo uma vida separada para Ele. Ele está perto de vir nos buscar. Eu quero, para a gente terminar, Mateus 25. Diz assim, capítulo 25, no versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram um azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Alguma semelhança, meu irmão, com os dias de hoje, não? Alguns, as pessoas, como o Duda falou aqui, mas falam isso há 2000 anos, as pessoas adormeceram. Pessoas não acreditam mais na vinda do noivo. E nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos. Já falei uma vez, certa vez eu estava saindo ali da Ceasa, quando eu olhei um muro, tinha assim, escrito, prepare-se, Jesus está voltando. Irmão, quando eu li aquilo ali, eu já tinha passado ali tantas vezes. Mas um certo dia, quando eu li aquilo ali, veio um temor tão grande, eu parei o meu carro e comecei a chorar. Eu falei, Pai, eu sei que você está voltando. Eu preciso viver uma vida separada, eu preciso viver uma vida não como um nécio, mas como um sábio, uma prudente. Uma noiva prudente. Não como uma noiva dispersa, uma noiva nécia. E eu já falei que várias vezes Deus já falou comigo nesse capítulo aqui de Mateus 25. Que existe muitas pessoas dentro da igreja andando com as suas lamparinas na reserva. E nós, meu irmão, nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos estar numa vida ardente, fervorosa ao Senhor. Uma vida ardente e fervorosa ao Senhor.
Ou seja, a sua lamparina, o seu fogo, meu irmão, não pode nunca apagar. Lá em Levítico 6 fala que o sacerdote, todos os dias pela manhã, ele levava lenha ao fogo. Para o quê? Para que o fogo nunca se apagasse. Sabe que o fogo do altar, ele nunca pode apagar. O fogo que existe na tua vida, ele nunca pode apagar. E quem é que faz esse fogo não apagar? É Deus? Não, meu irmão, é você. É você que leva lenha ao fogo. É você. Então ela fala, no versículo 3, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se-lhe a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Sabe, meu irmão, que nós não podemos ser crentes nécios, mas nós precisamos ser crentes prudentes, que estão sempre atentos à vinda do noivo. Vocês precisam estar, meu irmão, com a tua lamparina acesa, mas você também precisa ter reserva. Você precisa ser uma pessoa que louve a Deus todos os dias. Você precisa ser uma pessoa que viva uma vida consagrada ao Senhor, uma vida separada ao Senhor. É isso, meu irmão, que eu vejo Deus trazendo esses dias ao povo. É como disse João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele fala lá em Mateus 3, no versículo 2, ele fala assim, João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No versículo 8 de Mateus 3, ele fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe, meu irmão, que quando nós nos arrependemos, existem frutos dignos disso. A tua vida, ela muda. Quando você se arrepende, na verdade, genuinamente, meu irmão, você começa a produzir frutos dignos daquilo. Jesus, quando ele fala para aquela mulher que foi apanhada em adultério, acho que em João 8, isso. Quando chega no versículo 11 dessa história, Jesus pergunta para ela: cadê os teus acusadores e tal? E Jesus fala assim: foram embora. E ele fala, no finalzinho, ele fala assim: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, vai e produza frutos de arrependimento. Você se arrependeu, você já pediu perdão, meu irmão, vai, não fique em condenação. Jesus, ele te perdoa. Não, mas eu cometi isso, cometi aquilo. Jesus, ele te perdoa. Jesus, ele te perdoa. Vai e não peques mais. Produza frutos de arrependimento. Viva uma vida, meu irmão, separada para o Senhor. Viva uma vida, meu irmão, verdadeiramente diferente desse mundo. O curso, muitas vezes, que o mundo anda, não é o curso que nós vamos andar. Nós vamos muitas vezes andar na contramão do mundo. Mas sabendo, meu irmão, que nós, na verdade, é que somos os certos. Porque o que querem passar para nós é justamente isso, que nós somos errados.
A mídia hoje em dia quer passar as coisas que são tão naturais. Não, mas isso, não, meu irmão. É errado. É errado. Diante da palavra de Deus, é errado. E nós precisamos ficar com a palavra. Amém? Então, meu irmão, se separe para o Senhor. Viva uma vida de intensa busca e devoção a Deus. Não deixe nunca com que se apague o fogo do altar. Leve todos os dias pela manhã, assim como aqueles sacerdotes, lenha para o altar. Deixa o fogo pegar, meu irmão. Deixa o fogo queimar. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer. A gente almeja por isso e a gente tem visto isso. Apenas a gente precisa, na verdade, muitas vezes, ajustar a nossa rota. Ajustar os nossos pensamentos. Ajustar as nossas ideias. Mas Deus, Ele é o teu Pai. E Ele tem sempre o melhor para você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Pai, pela Tua palavra, nós te rendemos graças pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós te rendemos graças, ó Pai querido, por corações ardentes, ó Pai querido, pela manifestação do Teu poder e a Tua palavra, Pai. Obrigado, ó Pai querido, por uma vida de santidade, uma vida de busca, ó Pai querido, a Ti. Obrigado, ó Pai querido, por frutos, ó Pai querido, de um arrependimento genuíno, ó Pai. Sempre, ó Pai querido, em nossas vidas. Que nós possamos sim Te buscar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Pai, com todo, ó Pai querido, nossa força. Porque nós entendemos, ó Pai querido, que Tu és bom em todo o tempo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti. Graças nós Te damos, ó Pai querido, por corações ardentes e sedentos por Ti, ardentes e sedentos pela Tua palavra. Graças nós Te damos, em nome de Jesus. Amados, sejam abençoados na prática da palavra, amém? Vamos viver uma vida separada para o Senhor, uma vida de devoção a Ele, porque é isso que Deus vem buscar, é isso que Jesus vem buscar, essa noiva preparada, a noiva que não é nécia, mas é uma noiva que ela é prudente, uma noiva que está sempre pronta para o dia do seu casamento. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.